O caso de Samantha Fraser é um exemplo claro de que um monstro não pode ser reeducado, mesmo por um psicólogo experiente. E nas primeiras manifestações da crueldade, alguém deveria fugir. Essas pessoas não mudam, não merecem uma segunda chance. Elas são capazes dos atos mais terríveis e acreditam em sua impunidade. A tragédia aconteceu na Ilha Silenciosa, australiana Phillip, localizada perto de Melbourne, no verão de 2018, mas vamos à história em ordem. Adrian Basham é natural da Austrália, ele nasceu em 1973. O menino foi criado na família de um policial e, embora nos primeiros anos não tenha se envolvido com as agências de aplicação da lei, muitos agora acreditam que sua crueldade e ataques de agressão descontrolada estão ligados à sua infância e família. Olhando para o futuro, o pai de Adrian, James Basham, ao saber do brutal assassinato cometido por seu filho, não só não o condenou, mas, com base em sua experiência policial, deu-lhe instruções sobre como se comportar para tentar evitar punição. Samantha Fraser nasceu nos subúrbios de Melbourne, no verão de 1980, em uma família amigável e amorosa. Jeanine e Travis Fraser, pais de Samantha, tentaram apoiar sua única filha, dando-lhe uma boa educação e revelando seus talentos. Samantha estudou bem na escola e também esteve ativamente envolvida em esportes, recebendo repetidamente prêmios por suas altas conquistas. Então, a garota entrou em uma prestigiada universidade na faculdade de psicologia, onde se formou com um diploma vermelho. Durante seus estudos, ela continuou a praticar esportes, em particular, ginástica acrobática e dança, o que permitiu que ela liderasse a equipe de líderes de torcida. Após receber seu ensino superior, Samantha conseguiu um emprego como psicoterapeuta em uma grande clínica médica, instituição onde rapidamente conquistou o respeito e confiança dos colegas e pacientes. Essa profissão era o chamado de Samantha. Ela realmente amava o que estava fazendo. Samantha e Adrian se conheceram no final de 2005. No começo, tiveram um relacionamento amistoso que logo se transformou em romance. Muitos não entendiam o que poderia conectar esses jovens tão diferentes em tudo. Samantha era gentil e sociável, enquanto Adrian era bastante duro e rude em comunicação, caracterizada por um fogo e natureza conflituosa. Mas, apesar disso, 1 ano e meio depois de conhecer o casal oficialmente, eles legalizaram seu relacionamento. Recém-casados, compraram uma moradia nos subúrbios de Melbourne, não muito longe da casa dos pais de Samantha. Logo, o homem conseguiu um trabalho em uma grande empresa que atua no desenvolvimento de depósitos minerais. Seu trabalho estava associado a negócios constantes, viagens e viagens, por causa das quais ele raramente estava em casa. É seguro dizer que esta é a razão pela qual o casamento dele e de Samantha durou tanto tempo. Adrian acabou por ser um verdadeiro tirano doméstico que tentou controlar sua esposa e tudo que ele não só exigia obediência inquestionável, mas também tinha algumas excentricidades que poderiam indicar que ele tinha um transtorno mental. Por exemplo, ele insistia maniacamente que a casa estava sempre em perfeita ordem, e não dizia respeito apenas à limpeza, mas também à localização das coisas. Estamos falando de coisas tão pequenas. Ela deveria enfrentar seu ex-marido no tribunal em um caso de violência doméstica em algumas semanas, e ela temia que ele pudesse de alguma forma retaliar contra ela pelo processo. A mulher compartilhou suas preocupações com seu melhor amigo em uma conversa telefônica, mas o último a tranquilizou. Depois disso, Samantha nunca mais foi vista viva. Quando Samantha não apareceu para buscar os filhos na escola naquele dia, o professor, sabendo da situação difícil em sua família, decidiu chamar a polícia. Os aplicadores da lei foram imediatamente para sua casa para verificar tudo. A princípio, a situação parecia como se o amante ainda não tivesse retornado, mas quando os oficiais da lei decidiram verificar a garagem adjacente à casa, encontraram uma imagem terrível. O corpo da proprietária de 38 anos estava enforcado da fixação da porta da garagem. A aparência de Samantha era como se ela tivesse sido atropelada por um caminhão. Literalmente, não havia um lugar vivo em Samantha, e o cabelo em sua cabeça estava molhado e caindo sobre o rosto. Ela não estava usando as mesmas roupas com as quais havia saído de casa naquela manhã, e seus sapatos estavam completamente ausentes.
Ficou claro que outra pessoa tinha estado na garagem e que alguém tinha tentado fazer parecer que Samantha tinha falecido voluntariamente, mas fez muitos erros. Uma investigação posterior determinou que Samantha sofreu uma grave lesão na cabeça antes de ser enforcada. Sob as unhas das mãos, os peritos forenses encontraram sangue e partículas epiteliais, indicando que a vítima resistiu desesperadamente e arranhou seu agressor. Na mesma noite, Adrian Basham chegou à casa de seu pai, James, em sua motocicleta. Com o rosto arranhado e visivelmente preocupado, recusou categoricamente a cooperar com a investigação. Ele não negou sua culpa, mas simplesmente ficou em silêncio, ignorando todas as perguntas. No entanto, as evidências coletadas foram suficientes. Os arranhões recentes no rosto do homem não passaram despercebidos pelos investigadores. Suspeitava-se que ele havia sido arranhado por Samantha na tentativa de se defender, e sangue e partículas epiteliais foram encontrados debaixo das unhas. As marcas de suor do suspeito também foram encontradas na corda da qual o corpo de sua ex-mulher estava enforcado. Após examinar uma motocicleta pertencente a Adrian, vestígios do sangue da falecida também foram encontrados nela, e uma blusa de mulher ensanguentada foi descoberta em uma lata de lixo fora da casa de seu pai. Ele aparentemente tentou se livrar dessa evidência, mas não teve tempo. Imagens de vigilância que Samantha instalou fora de sua casa pouco antes da tragédia mostram um homem saindo da cena do crime com pressa no dia do assassinato. Embora seu rosto estivesse escondido por um capuz e ele estivesse usando um boné de beisebol, não havia dúvida de que era Adrian. A cronologia do último dia de vida da vítima foi reconstruída aos poucos, e a imagem resultante foi impressionante em sua brutalidade. Basham conseguiu arrombar a fechadura da porta da garagem e entrou, esperando várias horas pelo retorno de sua ex-mulher. Uma Samantha desavisada dirigiu-se à sua garagem, e Adrian atacou antes que ela pudesse sair do carro. Fraser lutou desesperadamente, como evidenciado pelos arranhões no rosto do perpetrador, mas as forças estavam desiguais. Ele bateu na vítima até que ela perdeu a consciência e então cobriu suas faixas, removendo sua blusa manchada de sangue e substituindo-a por uma camiseta preta encontrada em casa. Ele encharcou a cabeça dela com água para lavar o sangue de seu cabelo loiro. Adrian então colocou uma corda em volta do pescoço de sua ex-mulher e a pendurou na porta da garagem. Para ter certeza, ele colocou uma escada no chão ao lado do corpo, mas o comprimento da corda não estava calculado. Adrian limpou as manchas de sangue, mas ele perdeu os pequenos respingos que estavam literalmente em todos os lugares. Essa tragédia chocou profundamente a comunidade e serviu como um lembrete sombrio dos perigos da violência doméstica. A história de Samantha Fraser é um lembrete doloroso de que muitas vezes aqueles que amamos e confiamos podem ser os que mais nos prejudicam. Recusou-se categoricamente a cooperar com a investigação. Ele não negou sua culpa, mas simplesmente ficou em silêncio, ignorando todas as perguntas. No entanto, as evidências coletadas foram suficientes. Arranhões recentes no rosto do homem não escaparam da atenção dos investigadores, como se suspeitassem que ele havia sido arranhado por Samantha na tentativa de se defender. Sangue e partículas epiteliais foram encontrados debaixo das unhas. Marcas de suor do suspeito também foram encontradas na corda da qual o corpo de sua ex-mulher estava enforcado. Depois de examinar uma motocicleta pertencente a Adrian, vestígios do sangue da vítima foram encontrados, assim como uma blusa de mulher ensanguentada foi encontrada em uma lata de lixo fora da casa de seu pai. Aparentemente, ele tentou se livrar dessa evidência, mas não teve tempo. Imagens de vigilância instaladas por Samantha fora de sua casa pouco antes da tragédia mostram um homem saindo da cena do crime com pressa no dia do assassinato. Embora seu rosto estivesse escondido por um capuz e um boné de beisebol, não havia dúvida de que era Adrian. A cronologia do último dia de vida da vítima foi reconstruída aos poucos, e a imagem resultante foi impressionante em sua brutalidade. Basham conseguiu arrombar a fechadura da porta da garagem e esperou várias horas para o retorno de sua ex-mulher. Quando Samantha desavisada dirigiu para dentro da garagem, Adrian atacou antes que ela pudesse sair do carro. Fraser lutou desesperadamente, como evidenciado pelos arranhões no rosto do perpetrador, mas as forças foram desiguais.
Ele bateu na vítima até que ela perdeu a consciência e então cobriu seus rastros, removendo sua blusa manchada de sangue e substituindo-a por uma camiseta preta encontrada em casa. Ele também encharcou o cabelo da vítima com água para lavar o sangue loiro. Adrian então colocou uma corda em volta do pescoço da ex-mulher e a pendurou na porta da garagem, com uma escada ao lado do corpo. Porém, o comprimento da corda não foi calculado corretamente. Ele limpou as manchas de sangue, mas perdeu os pequenos respingos que estavam literalmente por toda parte. Foi incompreensível que uma jovem e amorosa mãe de 3 filhos fosse encontrada morta na garagem de sua própria casa. O assassino tentou fazer parecer um ato voluntário de morte, mas inúmeras pistas diziam o contrário. Além disso, a condição do corpo de Samantha indicava que ela não aceitou o martírio. A parte mais triste foi que a vítima viveu com esse homem por muitos anos, sofreu abuso moral e físico, criou seus filhos e esperava que ele mudasse com o tempo. Quando Adrian percebeu que não havia sentido em negar ou manter silêncio porque todas as evidências apontavam para ele, ele mudou de tática. Basham afirmou que estava de fato na casa da ex-mulher naquele dia, mas só queria falar com ela e convencê-la a retirar seu processo de violência doméstica. Supostamente, a conversa não correu bem e as mãos entraram em jogo, mas depois ele disse que saiu e Samantha ainda estava viva e consciente. Os advogados do réu insistiram que seu cliente era culpado apenas de agressão e que, na opinião deles, Samantha tirou a própria vida. No entanto, parentes de Samantha negaram veementemente essa possibilidade, argumentando que ela nunca faria isso e não abandonaria seus filhos. Além disso, ela estava prestes a se casar novamente e tinha grandes planos para o futuro. O julgamento pelo assassinato não ocorreu até o final de 2022. As sessões foram assistidas pelos filhos mais velhos dos ex-cônjuges, que condenaram seu pai e pediram punição justa para ele. O filho mais novo não estava presente no tribunal, a criança decidiu não se traumatizar desnecessariamente. Além disso, o menino estava em pânico e com medo de seu pai. A defesa tentou provar que o réu agiu espontaneamente, estando em um estado de afeto, mas essa versão falhou, pois Adrian esperou várias horas para sua vítima se preparar objetos para o crime, além de tentar se livrar das evidências. O veredicto final sobre este caso foi anunciado apenas em fevereiro de 2023. Adrian foi considerado culpado de assassinato brutal e premeditado e condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional por pelo menos os próximos 30 anos. Giannini e Travis Fraser tornaram-se guardiões dos filhos dele e de Samantha.